Olha, o 6º Congresso dos Padeiros é um acontecimento muito importante, porque aqui nós tratamos de duas questões fundamentais. A primeira são os problemas relacionados à categoria, ao nosso dia a dia, os acordos, as convenções coletivas, as condições de trabalho, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao nosso dia a dia na luta dos padeiros, confeiteiros e balconistas. E o outro tema nós vamos estar discutindo com profundidade aqueles que são temas nacionais, o problema ligado às reformas. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, o que isso tem a ver com a nossa categoria? E tem tudo a ver. Na realidade, essas reformas que são necessárias, mas não pode ser da forma como está sendo feita. Da forma como está sendo feita, eu acho que tem até um certo grau de irresponsabilidade, porque as propostas apresentadas, por exemplo, a proposta da Previdência, ela impede que algum trabalhador se aposente futuramente. Por mais que trabalhe, por mais que ele se dedique, ele não terá condição de se aposentar em vida. E se levar essa discussão, por exemplo, para o Nordeste, a expectativa de vida dos trabalhadores no Nordeste é menor do que nas regiões Sul, Sudeste e por aí afora. Mesmo aqui na região Sudeste, as diferentes categorias profissionais têm expectativa de vida também diferente. Se você pegar um cortador de cana, por mais mecanizada que seja hoje o serviço do corte de cana, a expectativa de vida dele é menor. Dentro da reforma apresentada até agora, isso será um desastre para esses trabalhadores. Então, esse 6º Congresso estará debatendo, discutindo exatamente tudo isso. E é essa questão que nós não queremos que aconteça. Queremos as reformas sim, mas sem precarizar, sem trazer prejuízo aos trabalhadores. Acredito que seja fundamental essa discussão para que as pessoas possam se apropriar da informação, saber das reais, vamos dizer assim, ameaças que podem estar acontecendo aos seus direitos, né? Nós temos uma série de projetos de lei tramitando que vão impactar diretamente, né? Na segurança, na saúde, nas relações do trabalho como são instituídas. É um tema essencial, fala sobre a nossa vida. E hoje, nessa situação, nessa conjuntura, nós precisamos estar com muita saúde para enfrentarmos de forma estratégica, de forma belíssima que esse sindicato propõe com este congresso, com o Cipão, com o 4º Cipão que já está chegando, da gente poder pensar em estratégias saudáveis, colaborativas, com união, com solidariedade, porque sem saúde vai ficar difícil de ir para a luta. E essa luta é de todos nós. A importância desse congresso num momento de crise, como a que atravessamos, que é uma crise não somente econômica, mas política e social e também sindical. E essa crise nós vemos agora ela revelada quando o governo Michel Temer procura alterar a Previdência Social de forma que ninguém mais possa aposentar-se. Muito importante, o Sindicato dos Padeiros está realizando esse 6º Congresso, né, reunindo sindicalistas, trabalhadores das padarias. Eu apresentei um perfil, uma radiografia da categoria. Então, a gente viu que é uma categoria formada por mais de 55 mil trabalhadores, né? Então, uma parte na área de confeitaria, nas padarias, mais voltada para o setor de revenda, mas uma parte expressiva também na indústria de panificação, né? E a gente pôde ver que a participação das mulheres também é significativa na categoria,
onde que esses empregos estão, se são em empresas pequenas, médias e grandes, qual que é a remuneração, né? E o que eu destaquei foi que a categoria sofre com uma rotatividade grande. Muita satisfação que eu participo e o movimento sindical tem um papel fundamental a cumprir nesse processo, né? O governo Temer pautou algumas reformas que são muito, digamos assim, ameaçadoras aos direitos e conquistas que os trabalhadores tiveram ao longo dos séculos, né? Essas reformas, tanto a trabalhista quanto a previdenciária, elas tendem a promover uma dilapidação do patrimônio jurídico dos trabalhadores, né? E num momento como esse, de extrema importância, diante dessa crise política, econômica e social, cabe e cumpre sim ao movimento sindical, através do seu sindicato, fazer um chamamento aos trabalhadores para que eles efetivamente participem. O papel do movimento sindical na união e na articulação da classe trabalhadora é muito relevante, especialmente para esses dois setores da classe trabalhadora, que são os trabalhadores jovens e os trabalhadores do gênero feminino. Essa reforma ela atinge especialmente de maneira muito mais dura as mulheres, porque a igualação da idade para a aposentadoria e do tempo para a aposentadoria atinge muito severamente essa parte da população que, infelizmente, ainda mantém seus problemas de dupla e tripla jornada, que, portanto, enfrenta um desgaste com a participação no mercado laboral que é muito superior e que precisa de uma proteção social num nível adequado, ao menos enquanto a gente não consegue equiparar, do ponto de vista do gênero, as relações do mercado de trabalho. Eu acho que é muito importante, é uma época de discussão de ideias, de discussão daquilo que há necessidade de fazer dentro de uma categoria, principalmente agora que estamos numa reforma sindical, e é muito importante achar alternativas para aquilo que vem. Por isso que eu estou aqui, eu do Sindicato Patronal, a gente tem uma boa convivência e acho que essa convivência tem que ser reforçada mais ainda, para podermos fazer as nossas negociações, não só as negociações trabalhistas, que seja de aumento de salário, mas até negociações que venham a visar o aprimoramento e a qualificação da mão de obra entre o setor.